Olá, igreja. Saudade, muita saudade. Vocês sabem que beijar, abraçar, amar, tocar, sentir é do meu coração. Mas nesses dias a orientação é só difícil, né? Mas nós vamos voltar a fazer isso, com a graça de Deus. Estamos passando um tempo para entender o que Deus quer falar conosco, com a igreja. E eu creio que Deus tem nos falado coisas preciosas. Uma delas é sobre as casas, voltar para as casas. Eu falei isso muitas vezes, mas creio que chegou o tempo de praticarmos essas coisas. Deus nos levou para casa. O propósito de Deus é a casa e começa pelas famílias. A igreja é família. Desde o princípio, lá em Gênesis, a palavra diz, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três em unidade, concordando sobre o homem, sobre como que o homem tinha que viver e qual era o propósito de Deus na criação. E a gente vê isso desde o primeiro, segundo capítulo de Gênesis até os dois últimos capítulos de Apocalipse, capítulos 21 e capítulo 22. É do início até o fim, Deus falando do relacionamento dele com os seus filhos. O propósito de Deus é nos levar a ser como ele é. Esse é o propósito de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está nos dando esse tempo para refletirmos das nossas casas, para buscarmos das nossas casas. O Espírito Santo de Deus me lembrou um versículo de João, lá no capítulo 14, versículo 10, já na segunda parte, as palavras que hoje eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A gente sabe que Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, eles trabalhavam em todo o tempo pela vontade de Deus. Não havia discórdia, não havia dúvidas entre eles. Havia cooperação, serviço, amor, honra, reconhecimento, compartilhar de um coração. E o propósito de Deus, nós falamos muitas vezes, é levantar uma família de filhos semelhantes a Jesus. Está em Romanos, nós podemos ver isso implícito em outros versículos, tudo manifestando Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu falei isso muitas vezes, quero continuar falando, mas em mim tem o sentimento de não abrir mão mais dessa palavra, no sentido de vivê-la, da prática. Nós temos que insistir como igreja que a nossa expressão tem que ser Deus em tempo todo, o tempo todo. Cristo em nós, a palavra diz, Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você. É a esperança da glória, que é Jesus. É a nossa esperança, é Jesus. Como o próprio Paulo fala em Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor, porque essas coisas estão ardendo no meu coração. Deus falando tremendamente ao meu espírito,
quebrantando o meu coração. São dias para orar, para buscar a Deus, para nos arrepender, nos humilhar, quebrantar o nosso coração diante de Deus. Quando Deus quis separar Paulo para falar com ele levou Paulo para a prisão e um bom tempo, muitos anos. E Deus falava com Paulo. E Deus, na vida de Paulo, produziu cartas tremendas para a igreja. E eu creio que nesses dias é o que Deus quer produzir no nosso coração. Cartas que vêm do seu coração, que falam ao nosso espírito. Que vontade de quebrantar, de me derramar, de ouvir Deus, de escrever. Aproveite esse tempo. Que tempo Deus está nos dando. Restitua, restaure a sua vida dentro de casa, com os seus filhos, com a esposa, processos que vivemos de relacionamento e, acima de tudo, com Deus. As coisas mais preciosas, elas sairão de um tempo de total comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, como Maria, que escolheu a melhor parte, e essa parte, a palavra diz, que não lhe será tirada. Que palavra tremenda em Lucas 10, 42, que experiência tremenda que nós precisamos de Martas trabalhando, Maria aos pés do Senhor, precisamos desses dois, mas tudo começa quando nós estamos aos pés do Senhor, buscando o Senhor, quebrantando o nosso coração diante de Deus. O que Deus está fazendo nesses dias com a igreja é tremendo. E essa palavra também, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados, tínhamos perdido o sentido de sermos a habitação de Deus. Deus nos chamou para sermos sua habitação, sua casa de oração, casa cheia da palavra, casa cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito. E nós cremos que essa palavra toda que Deus está nos dando, nos chamando para gastar esse tempo todo com Ele, é para que a gente possa receber essa vacina dos céus. Vai vir uma vacina do céu para a igreja, para nos curar, os líderes. Que Deus nos cure, os pastores, o relacionamento, a comunhão, a sinceridade, a honestidade, a lealdade, a fidelidade, a palavra de amor sem crítica, a palavra viva, nos reconciliando uns com os outros. 2 Coríntios 5,18, porque Deus é um Deus de reconciliação. Foi para isso que Ele nos chamou. E nós temos que ser a expressão da reconciliação na terra. Entenda isso, busca isso, faz isso. Derrama o seu coração, pega a sua toalha, chora diante de Deus, chorem sacerdotes, chorem ministros do altar, clame ao Senhor por esse novo tempo, para Deus nos falar essas coisas, ministrar ao nosso coração, ao nosso espírito. Eu creio que Deus quer fazer essas coisas grandes conosco. A gente sabe que teremos problemas, é verdade. Mas quem sabe é o momento que o Espírito Santo de Deus vai matar esse vírus da independência, dos grupinhos na igreja, da acepção de pessoas. A palavra diz que Deus, Ele não vive em templo feito por mãos humanas, mas Ele vive em nós. Isso tem que ser uma realidade, a vida de Deus dentro de nós. Estamos assustados com as consequências no sentido da economia, do futuro, do desemprego. Isso tudo pode realmente nos trazer muitas preocupações, mas o Espírito Santo de Deus me lembrou
da igreja primitiva em Atos, lá no capítulo 2, que a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amados, temos que voltar a perseverar na doutrina a partir das nossas casas. Tem muita gente que se levantou se dizendo apóstolo em reuniões muito grandes, mas Deus quer levantar apóstolos dentro das nossas casas, homens que vão compartilhar a doutrina, que vão ter comunhão dentro de casa e uns com os outros, os grupos pequenos fortalecidos. Partimos o pão de casa em casa. A igreja primitiva fazia isso, e nós temos que fazer como a igreja primitiva, compartilharmos o pão dentro de casa, as orações, havendo temor no nosso coração. É o versículo 43, prodígios, sinais. Há quanto tempo alguns de nós não temos repreendido enfermidades, mas Deus nos deu a autoridade para repreender todo tipo de enfermidade. Fazemos prodígios. É tão tremendo que Deus quer nos falar sobre isso. Voltamos a ser essa igreja a partir das nossas casas. Eu falei de economia, nós provavelmente vamos ter que ajudar a muitos. Deus tem nos falado. A fome, o desemprego, trazemos pessoas, alimentarmos pessoas, servimos pessoas, porque eles vendiam as suas propriedades, eles compartilhavam o pão. Eu não estou falando de comunismo, mas estou falando da gente repartir o pão, da gente repartir uns com os outros aquilo que Deus tem nos dado, sem julgamento, sem cobrança, mas cada um de nós vivendo e voltando a essa experiência de partir o pão de casa em casa. É o versículo 46 de Atos, no capítulo 2, de casa em casa. Assim nós vamos conhecer as necessidades dos irmãos, tomar as refeições com alegria, singeleza de coração. Como que nós podíamos fazer isso numa reunião de 300 pessoas, 200, 100, 500, 1000 pessoas? Amados, a igreja tem que voltar para casa. Nós estamos eliminando as reuniões grandes? Não, a palavra nos fala onde tinha reuniões maiores, com uma multidão, com muita gente. Mas a essência da igreja é em casa, é começarmos em casa, partimos o pão de casa em casa. Estamos preocupados com o evangelismo. A expressão dessa igreja, a palavra diz no versículo 47, tinha simpatia. Enquanto eles louvavam a Deus, a igreja tinha simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha o milagre da multiplicação. Você está preocupado que a igreja estagnou, a igreja ela experimenta hoje uma situação de letargia, de morosidade, de acomodação. Se a nossa vida ela for a expressão do que Deus quer, nessa palavra aqui de Atos, nós vamos ver muitas mudanças. E a gente vai ter que trabalhar essas coisas para que Deus faça essas coisas dentro do contexto da igreja. Deus falando a sua igreja, transformando a sua igreja naquilo que Ele quer. É isso que nós queremos viver, essa expressão
de ensino com a vida, essa expressão de comunhão, de relacionamento, de entregarmos a palavra uns aos outros, de termos comunhão uns com os outros. Eu quero terminar com Colossenses, no capítulo 3, versículos 15 e o versículo 16. A palavra diz: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo. Um só corpo. Vamos lembrar, o corpo é de Cristo, a igreja é do Senhor, a igreja é uma só. E sejamos agradecidos. Não podemos dividir o corpo por nossas preferências, por nossos conceitos, mas temos que ver Cristo um no outro. Vivemos Cristo, é Jesus dentro de mim para repartir com você. Esse é o propósito de Deus, e que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É Deus dentro de nós, palavra viva dentro de nós, instruindo-nos uns aos outros, aconselhando-nos uns aos outros mutuamente. É Deus usando cada um de nós, não é a palavra do púlpito. Ela pode sair do púlpito, ela pode vir de um ensino, é verdade, tudo isso é verdade, mas estamos voltando para casa, não temos que sair mais de casa. Comece pela casa, fique em casa, concentre na casa e depois saia de casa. Em outros textos nós vamos ver que eles saíram de casa em casa, de cidade em cidade, de nação em nação, para glorificar o Senhor. Então, essas coisas que Deus está nos falando é para que nós pratiquemos em casa. Vamos buscar o Senhor a partir dessa experiência nossa, cada um de nós, mas repartindo, amando os irmãos. A gente vai ter esse dia de voltar de casa em casa. Quando a palavra fala aqui no versículo 16, ela diz que os salmos também, eles aconteciam em casas. Os hinos, os cânticos espirituais, tudo isso Deus trabalhava a partir das nossas vidas, das nossas casas. Mega eventos, situações de coisas muito grandes. Deus quer começar do pequeno. Deus quer fazer a partir do pequeno. Vamos quebrantar o nosso coração. Vamos ajudar, vamos gemer uns pelos outros. Nós vamos ter muito trabalho depois dessa quarentena. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai nos usar, vai nos levantar, para que nós sejamos usados de casa em casa, mas como fruto da nossa casa, da nossa experiência. Cada um de nós nessa experiência forte com Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É com graça de Deus, é com poder de Deus, é com oração. Nós somos casa de oração. É tremendo pensar nisso, que Deus nos levantou para isso. E nós queremos, meus amados, abraçar, tocar, chorar, sentir, a partir das nossas casas. Que cada um dos pais se levantem como sacerdotes. Cada um dos maridos possam expressar Cristo a partir dessa experiência com as nossas esposas. Que Deus faça coisas tremendas em nós. Nós queremos glorificar o Senhor. É assim que nós queremos. E olha, para terminar, eu estava certo. Eu falava, não vamos compartilhar os copos, e os pratos, e os garfos.
vamos lavar as mãos, vamos fazer as coisas com asseio. Que essa prática, ela possa ficar para sempre, porque é bom ficar limpinho e é bom evitarmos essas doenças. Amo vocês totalmente. É bom repartir essas coisas com vocês. Estamos aqui recebendo muito de Deus, para depois, quando a gente puder encontrar, repartir essas coisas todas pessoalmente, de casa em casa. Deus está nos fortalecendo isso. Beijos